Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom, amados que não conhecem a Jesus também. É um prazer compartilhar a palavra poderosa de Deus para minha e para a tua vida. Esta palavra um dia, amados, me consolou, me tocou ao ponto de me fazer entender que eu não posso mais viver sem Jesus Cristo, que eu não posso mais viver sem esta palavra poderosa que me dá força, me traz refrigério, me traz consolo, me dá esperança e me fortifica a cada dia, a cada manhã, aonde nós estamos diante de várias coisas difíceis, várias situações que vêm de encontro ao nosso coração, de encontro às nossas emoções, aos nossos sentimentos, algumas que nos ferem muito, que nos machucam muito. Mas essa palavra serve para nos fortalecer, que possamos ouvi-la e não só recebê-la através de ouvir, mas que possamos, amados, ter o desejo e a vontade de exercê-la, de caminhar diante da vontade permissiva de Deus e dessa palavra, para que possamos, sim, um dia oportuno, dizer: Senhor, obrigado por ter me resgatado, obrigado por ter mudado a minha história de vida, obrigado por ter feito algo tremendo e poderoso nas nossas vidas. Amados, nós vemos aqui situações muito difíceis, tanto em Santa Rita do Araguaia, como Alto Araguaia. Mas não é diferente de algumas cidades ou das demais cidades brasileiras, de muitas cidades brasileiras. Algum tem um campo missionário muito grande, tem muitas igrejas, algumas têm muitas riquezas porque estão num lugar estratégico e cresceram generosamente com as indústrias, com as empresas e o patrimônio, ou seja, a arrecadação do município, da cidade ou do estado foi muito grande. Esses estados em que estamos inseridos, ele também tem esses recursos, tem muito plantio, desses estados sai muito plantio, sai muitas coisas para o Brasil, para sustentar o Brasil e para outros países. E quando nós entendemos isso, deveríamos entender que nenhum homem, nenhuma família deveria estar passando fome ou necessidade nesses estados, mas ainda passa. E isso, talvez você pense, mas por que Deus permite isso? Não é Deus que permite. Deus permitiu que homens tivessem riquezas e poder na terra para que compartilhassem, para que usufruíssem, para que vendessem para o seu sustento, mas para que compartilhassem também. Ou seja, se você que é rico, poderoso nesta terra, neste Brasil, no estado de Goiás, no estado do Mato Grosso, e entende que toda a tua riqueza, todo o teu mérito é por causa dos teus títulos, porque você trabalhou, amém, você trabalhou, você arou a terra, você participou, você não dormiu, você trabalhou muito, desgastou o teu corpo físico, a tua mente, toda a tua trajetória, você trabalhou muito. Eu entendo isso e é agradável aos olhos de Deus. Mas você precisa entender que Deus te deu força, supriu as tuas necessidades para que você fosse um supridor também. Porque toda vez que Deus exerce o poder dele derramando riquezas e glória, porque ele é o dono de ouro da prata, derramando sobre vidas, é para que essas vidas entendam e possam ser supridores de outras vidas. Porque o propósito de Deus não é deixar um homem rico, uma mulher rica, para que ele fique com toda a riqueza e não compartilhe, não. Não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Ele dá riqueza e poder para que essas pessoas, num determinado momento, entendam que o supridor os outorgou, permitiu que eles tivessem essa riqueza para o sustento deles, para que eles sustentassem a sua família, tivessem abundância de tudo, mas também compartilhassem com aqueles que não têm, amados. É isso que o reino de Deus estabelece. Eu quero compartilhar, a palavra de Deus está em Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10, nós vamos ler rapidamente. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos,
outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Vamos parar no versículo 4 um pouco, amados. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele iniciou dizendo, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, quando nós não conhecíamos a Jesus, nós estávamos mortos não porque ele estabeleceu, mortos porque estávamos no domínio das trevas, do príncipe deste mundo, que estabelecia um governo imundo, um governo corrompido, um governo injusto em nossas vidas. Ou seja, ele outorgava, ele fazia e ele determinava o que nós fazíamos, que deveríamos fazer. Então, sob esse domínio, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fazendo coisas que não é lícito nem proclamar, não é lícito nem falar. Quantas vezes, quantos de nós, amados, já fez coisas que são imundas aos olhos humanos, aos ouvidos humanos? Quantas coisas, talvez, que você fez, que se você não tivesse conhecido a Jesus, você já estivesse condenado e até morto. Mas ele nos deu a oportunidade de chamar-nos, de entendermos essa palavra poderosa e de nos dar a oportunidade de uma nova vida, de uma nova trajetória de vida. Por isso, aqueles que não conhecem, que não acreditam em Jesus, eles percebem que a vida é para eles, é os deleites e os delitos e os pecados e os deleites a qual eles se promoveram em estar, servem para tudo, mas eles estão cegos, eles estão com uma venda nos olhos que não conseguem enxergar a verdade, a justiça de Deus e o que eles estão vivendo. Eu falo isso por experiência própria, amados. Quando eu estava vivendo nos delitos e nos pecados outrora, antes, porque estava morto em Cristo, não porque Cristo me matou, mas porque eu estava sob o domínio das trevas. De repente, quando Ele me chama, quando Ele se apresenta a mim, a venda dos olhos sai, porque aonde eu ia, não conseguia ir mais, porque ali era lugar de trevas. O que eu fazia, não conseguia fazer mais, porque as coisas que eu fazia eram para a morte, não para a vida. Me entregava aos luxos da carne, aos desejos da carne, entendendo que aquilo era bom e agradável, mas era uma cegueira espiritual, a qual é o domínio das trevas, amados. Entenda isso. Você já viu pessoas que outrora eram assassinos, eram bandidos, eram usurpadores, eram homens que denegriam a imagem de homens, eram homens que se subjugavam, homens que faziam coisas terríveis e hoje, transformados pelo Evangelho, fazem coisas que você se surpreende. Só quem pode fazer isso na vida de um homem é o Deus poderoso que nós servimos, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor, com que nos amou, versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, e nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Que coisa tremenda. E ele continua, para mostrar nos séculos vindouros, versículo 7, a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, quando a graça de Deus é estabelecida na tua vida, eu exerço isso através da fé, que é um dom de Deus, não vem do homem. E quando eu exerço essa fé inabalável, poderosa, eu confio plenamente em Deus e entendo que eu fui regenerado, transformado, e uma oportunidade agora não da velha criatura, do velho Paulo, do velho homem que eu vivia, não mais agora uma nova criatura, um novo homem, uma nova trajetória, uma nova conduta de vida, uma nova forma de se expressar, uma nova forma de falar, uma nova forma de fazer as coisas, amados. Quando nós conhecemos a esse Jesus ressurreto e a sua palavra, nós somos diferentes, temos a obrigação de ser diferentes, sim. Como obrigados, como condenados? Não.
como regenerados, como nova criatura em Cristo. Alguns falam, mas o que é ser nova criatura em Cristo? É você agora passar do domínio da morte para o domínio da vida, do domínio da guerra para o domínio da paz, do domínio da injustiça para o domínio da justiça, do domínio da ausência de amor para o amor pleno que está em Cristo Jesus. Isto é ser nova criatura, viver nova vida, amados. E você tem a oportunidade, se você ainda não conhece a Jesus, porque se você o conhecer, eu digo com convicção, afirmo isto na tua vida, a tua vida nunca mais será a mesma. Os teus sentimentos, as tuas emoções, o amor de Deus nunca mais será oculto a você. Por quê? Porque você conhecerá não só de ouvir falar, mas de provar do sobrenatural de Deus. E talvez você fale, mas pastor, eu conhecia Jesus, comecei a caminhar e as coisas apertaram, ficaram mais difíceis. E como pode ficar mais difícil, mais doloroso, porque eu conhecia Jesus? É porque todas as impurezas e as coisas que te condenavam, que te afligiam, que precisavam ser purificadas, Ele está limpando. E quando Ele limpa, amados, às vezes dói, porque tirar a sujeira do nosso corpo, tirar a sujeira da nossa mente, do nosso coração, às vezes, nós estávamos enraigados disso e não queríamos ou não deixávamos que fosse tirado. Agora, quando Ele começa a limpar, isso é doloroso, isso parece ser mal e parece ser ruim, mas vai passar um tempo. E nesse tempo da purificação e da limpeza, Ele vai te tornar nova criatura e você vai falar, é verdade, Senhor. Eu confiei no Senhor, eu não conhecia. Agora eu conheço não só de ouvir falar, eu conheço por causa da sua plenitude, da sua glória e daquilo que tu fizeste na minha vida. Entenda isso, confie em Jesus, amados. Se você ainda não conhece a Jesus, deseje conhecê-lo. Não fale de Jesus e do Evangelho sem sequer conhecê-lo. Talvez você frequente uma casa de prostituição, um centro de umbanda, um centro de macumbaria, e de repente você acha, não, Deus também está nesse lugar. E eu posso afirmar a você que Ele não está nesse lugar. Sabe, amados, talvez você fique magoado, machucado, ferido com as minhas palavras às vezes. Talvez você fique assim, mas quer dizer que eu frequento um centro de macumba, eu frequento uma casa de umbanda, um centro espírita e Deus não está lá, você que está certo. Amados, eu vou proferir a palavra, dentro do que está da palavra. E a palavra de Deus diz que não há confusão, que há um só Deus, há um só Espírito, há um só amor, há um só entendimento. E quando nós não proferimos Jesus Cristo como único e total Salvador, quando Ele não é o cabeça do lugar em que nós estamos, não é de Deus, não é. Agora, tem alguns subterfúgios, algumas seitas, elas falam assim, não, nós confiamos em Deus, mas precisamos fazer um trabalho. Quando você precisa fazer algo, você não confia em Deus, porque Ele não é o supridor. Quando se faz um trabalho, seja bom ou mal, algumas pessoas falam, não, esse é um trabalho bom para pessoas, é mesa branca, é um trabalho tranquilo. Não, amados, quando eu confio em Deus, eu não preciso fazer trabalhos, eu não preciso pagar por trabalhos. Essa regeneração que Ele me dá, esse poder que Ele tem sobre céus e terra, dá a mim e a você o entendimento, a esperança, a fé de confiar somente nele, não num trabalho, não em sacrificar animais, em dar frutas, sei lá, animais, dar dinheiro para o trabalho, para as velas, para tantas coisas, amados. Você não precisa de nada disso, você precisa do Senhor na tua vida, do Espírito Santo de Deus, para que Ele te console, para que Ele te fortaleça e para que Ele te abençoe, amados. Confie em Jesus Cristo, amado, e você provará disso, e você verá a glória desse Deus vivo. Versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Olha o que está falando no versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie, ou seja,
um trabalho é feito por um homem para que ele se glorie ou ache que esse trabalho é perfeito e te mudou. Não! A palavra de Deus diz, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para aqueles que andassem nelas, ou preparou para que andássemos nela. Por isso, amados, ele está dizendo, se você não conhece a Jesus e quer conhecê-lo, vai ser um prazer em apresentar Jesus para você, vai ser um prazer em falar do Evangelho de Cristo e o que Ele é capaz de fazer. Da mesma forma que Ele transformou a minha vida, e eu falo isso porque eu frequentei vários lugares antes de conhecer o Evangelho, mas nenhum supriu a minha necessidade interior. Eu e você temos uma necessidade interior dentro de nós, que só Jesus Cristo pode completar, que só Jesus Cristo pode fazer com que seja repleto, intenso e poderoso dentro de nós. E que isso, quando for intenso e poderoso dentro de nós, ele tem que extravasar, ele vai sair para fora. E vai sair a manifestação da glória de Deus, porque seremos como um cálice, como um odre, como um vaso que é cheio de água ou de vinho, e não se coloca vinho novo em odres velhos, porque os velhos estão rompidos, estão quebrados, ou o vaso está dilacerado, mas em odres e vasos novos, para que não se rompam, mas para que extravasem, para atingir outras pessoas, para a glória de Deus. Que a paz do Senhor, amados, esteja na tua vida. Que a palavra do Senhor possa tocá-lo, possa transformá-lo e possa fazer com que você tenha desejo de conhecer esse Jesus ressurreto, a qual eu também não conhecia outrora, mas a partir do momento que o conheci, jamais o esqueci, jamais o deixei. E ele, amados, fez coisas tremendas na minha trajetória de vida e continua fazendo, como ele pode fazer na tua vida e na tua história. Que a graça de Deus, a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo seja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.